Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, MPRS. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo e o perfil da banca, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o MPRS, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: considerando o Microsoft Word 2010, instalação padrão em português, a tecla de atalho Ctrl mais G, isto é, Ctrl G, é utilizada para qual função? Letra A, deletar o texto até o final do parágrafo. Letra B, deletar o texto até o início do parágrafo. A letra C, centralizar o texto. A letra D, alinhar texto à direita. E a letra E, alinhar texto à esquerda. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui. Observa, quando a gente tem um texto no Word, nós podemos, claro, alterar os alinhamentos. Isso pode ser feito clicando na guia Página Inicial do Word. Aqui nós temos um grupo chamado Parágrafo e aqui nós temos 4 alinhamentos horizontais de parágrafo. O alinhamento à esquerda, ou alinhar texto à esquerda, que tem como tecla de atalho Ctrl+Q. Temos também o centralizar da tecla de atalho Ctrl+E. E agora o da questão, observa, temos o alinhar à direita, o alinhar texto à direita, que é a tecla de atalho Ctrl+G, justamente aí pedida na questão. E temos também o justificar, que tem como tecla de atalho o Ctrl+J, que alinha junto à margem esquerda e direita. Vamos testar cada um deles. Observa, por enquanto eu vou selecionar esse primeiro parágrafo. Vamos clicar aqui no centralizar, que é o Ctrl+E. E ele centralizou o texto na área de conteúdo. Vamos clicar agora no alinhar texto à direita, que é o Ctrl+G. Percebe? O Ctrl+G, alinhar texto à direita, alinhou junto à margem direita esse parágrafo selecionado. E temos também aqui o justificar, que é o Ctrl+J. Justificar significa que ele alinha na margem esquerda e também na margem direita, simultaneamente, respeitando a última linha do parágrafo, essa fica alinhada só à esquerda. E temos também o alinhamento à esquerda, que é o Ctrl+Q. Então, repetindo, Ctrl+Q, alinhamento à esquerda, Ctrl+E, centralizar, Ctrl+G, alinhar à direita, e temos também o Ctrl+J, que é para justificar. Não pode esquecer dessas teclas de atalho, desses alinhamentos, porque eles são muito cobrados aí em diversas questões de provas de concurso, então fica ligado nas teclas de atalho de alinhamento. Então, quando a questão diz a tecla de atalho Ctrl+G é utilizada para qual função? Acabamos de ver que a resposta tem que ser alinhar texto à direita, que nós temos aqui na letra D de Dinamarca, como de fato, então, o gabarito e a resposta da questão. Agora, uma coisa importante. Se fosse aqui Ctrl+Q, aí a resposta seria alinhar texto à esquerda da letra E. Se aqui fosse Ctrl+E, a resposta seria centralizar o texto. E para deletar, pessoal, o texto até o final do parágrafo, ou deletar o texto até o início do parágrafo, tem como fazer isso também. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou aqui numa determinada posição nesse parágrafo, né? E se o usuário, por exemplo, pressionar a tecla Shift e a tecla Home, ele seleciona até o início do parágrafo. E agora ele pressionar Delete, ele acaba deletando esse conteúdo até o início do parágrafo. Se ele quiser deletar, aliás, desculpa, até o início da linha, né? Se ele quiser fazer isso em relação ao parágrafo, aí, claro, eu teria que estar no fim do parágrafo, e aí eu poderia pressionar o Shift Home, e aí pressionar as teclas que vão para cima, ó, e ele vai selecionando as linhas de cima também, aí pressionar Delete. Uma outra forma de fazer isso seria o usuário pressionar Ctrl Shift Home, porque daí ele vai até o início do documento, e nesse caso o início do documento é o início desse parágrafo, eu pressionaria Delete e aí ele deletou. Outra maneira de fazer isso interessante também, se o usuário aplicar, atenção, 1, 2, 3 cliques no parágrafo, ele seleciona todo esse parágrafo, e aí ele aplica Delete e ele deleta o parágrafo também. Então, para fazer deleção, claro que é o comando delete, mas para que o comando delete tenha alguma função específica, eu tenho que, obviamente, fazer uso aí de algumas teclas. Outra dica importante, se eu pressionar Ctrl Delete, percebe que ele está deletando, pessoal, aqui, ó. Eu estou antes da palavra AMET ali, ó. Ctrl Delete, ele deleta toda a palavra AMET, né? Se eu fizer
Ctrl Backspace, aí ele deleta o cit ali, ó, que é a palavra anterior. Então, se eu quiser deletar a palavra anterior, é Ctrl Backspace. Se eu quiser deletar a palavra posterior, que é a match, aí é Ctrl Delete. Então, existem várias formas de usar o comando delete e também várias formas de fazer seleção de palavras, de linhas, de parágrafos e depois usar o comando delete para, então, finalmente deletar aquele conteúdo. Por exemplo, se eu quisesse deletar aqui todo o texto, eu poderia usar o Ctrl T, que seleciona todo o texto, e depois aplicar o comando delete, que deletaria todo esse texto. Então, tem a ideia do delete funcionar em associação com outras teclas de atalho anteriores, para que essas teclas de atalho possam selecionar determinado conteúdo e após isso sim eu usar o comando delete para deletar, certo? Só o comando delete sozinho, sem usar Ctrl Delete, sem usar nada, aí funciona assim, ó. O backspace, não delete, o backspace deleta o caractere que está à esquerda e o delete deleta o caractere que está à direita. Delete, 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 vai deletando o caractere à direita e o backspace, backspace, backspace vai deletando os caracteres à esquerda. E isso só quando a gente usa o delete ou o backspace. Bem, foi legal porque com essa questão a gente viu outras funcionalidades aí que nos permitem deletar texto com o delete em associação com outras teclas também. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. Lembra também, se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do MPRS, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!